Irmãos queridos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Qual é o foco da igreja? Qual é a missão da igreja? Hoje eu quero trazer uma mensagem no tema: não confunda visão com missão. Rapidamente, porque queremos ouvir também o pastor Cláudio, mas antes nós vamos fazer a oração do envio. E eu estou muito feliz por essa confirmação de Deus para nós. Fiquei a pensar sobre a missão da igreja, o foco da igreja durante essa semana. Eu sempre estudei essa matéria. Eu sou apaixonado por essa matéria. E eu preciso entender muito bem o foco da igreja, a missão da igreja, a visão da igreja e o propósito da igreja. Juntamente com a direção do nosso ministério, nós nos reunimos algumas vezes, oramos, colocamos lá no grupo, discutimos e chegamos num ponto, né? Eu coloquei lá atrás, coloquei um painel lá atrás, vocês podem ver, está lá. A missão, a visão e o propósito da igreja. Está lá no papel. Ok? A direção de Deus para nós, a visão de Deus para nós, a missão da igreja. Agora, existe um grande desafio que é a ação da igreja, é a parte prática. Tirar do papel e trazer para a nossa vida no dia a dia. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, esse texto fala que devemos fazer tudo, né? Fazei tudo para a glória de Deus, tudo. E dentro desse texto entra o quê? A missão da igreja. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando se fala do foco da igreja, da missão da igreja, logo já vem na nossa mente, né? Que o foco da igreja é estabelecer o reino de Deus. Claro que é. Desenvolver na vida dos homens atributos cristãos, também. Como também transformar a sociedade, também. Tudo isso. A missão da igreja está além de pegar um panfleto e sair pela rua e pregar o evangelho para uma pessoa. A missão da igreja está além disso. O foco da igreja está além disso. Eu não posso pensar que a nossa igreja está a cumprir o seu chamado, a cumprir a ordem de Cristo, porque uma vez por mês ela vai na praça ou na rua, juntamente, todos nós juntos, e falamos de Jesus. Pronto, a igreja já está a cumprir a missão de Deus. Vamos relaxar. Deus, estamos a cumprir a tua missão. Não. Isso faz parte. Mas a missão, o foco da igreja está além disso. Está além disso. Então a igreja ela precisa conhecer o quê? A missão dela. Está muito mais claro para nós a nossa missão. E a igreja local também ela precisa conhecer muito bem a visão de Deus para ela. Porque é a visão que vai nos levar para onde Deus deseja, para aquilo que Ele, né, tem mostrado para nós. Agora, muitas igrejas estão preocupadas em manter aquilo que sempre fizeram. Sempre fizeram. Culto uma vez por semana. Beleza. Culto de oração. Amém. Bênção. Glória a Deus. No entanto, é preciso fazer melhor aquilo que já se faz. Eu já preguei aqui na igreja e falei que a igreja ela precisa ser um movimento na sociedade, na escola, no hospital, no presídio, nas ruas. A igreja precisa estar em muitos lugares ao mesmo tempo,
para levar a luz de Cristo para as pessoas. O Dr. Russell Shedd, um missionário colombiano, lá da terra do Andrés, mas filhos de missionários americanos, que foi ao Brasil ainda muito jovem, se tornou um dos maiores teólogos no Brasil, todo mundo conhece, Russell Shedd. Ele diz: se não fosse Deus ter pensado em nós antes da fundação do mundo, a igreja não teria missão hoje para cumprir. Deus pensou em ti antes da fundação do mundo, em alcançar a sua vida, em salvar a sua alma, a sua vida, em livrar você do inferno, mas não é só isso. Porque muitas pessoas vêm para a igreja porque têm medo de ir para o inferno, medo de morrer, ser condenado e queimar ali eternamente. Porque as pessoas que morrem sem Jesus vai para um lugar de trevas, escuridão, e ali vai ficar eternamente longe de Deus. Jesus veio para salvar essas pessoas. E glória a Deus por isso. Mas nós temos que entender que estar na igreja, ou ser batizado pela igreja, fazer parte de um grupo, de uma comunidade, eu preciso entender que a missão de Deus vai muito além disso. Olha que interessante. Jesus ele veio para servir. E enviou a sua igreja para servir. Basicamente é isso. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 28. Mateus 28, 28. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Olha que palavra. Falando em relação ao Filho do Homem. Obrigado. Olha que palavra. Vamos repetir? Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando eu olho essa palavra, eu penso numa frase que eu publiquei esses dias. O discipulado é de graça o discipulado, mas custará a sua vida. João capítulo 17, versículo 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Então nós somos enviados do Pai. Aqui está o ministério apostólico da igreja. Quando a igreja entende isso, ela exerce o ministério apostólico no mundo, que é levar o evangelho para muita gente. João capítulo 13, versículo 15 diz: pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. O que Jesus fez? Fez aquilo que era da vontade de Deus. A vontade de Deus para Jesus é também a vontade de Deus para a igreja. A vontade do Pai para o seu Filho é a mesma vontade para a sua igreja. Então, eu preciso entender o quê? Os passos de Jesus. Eu preciso estudar Jesus. Eu preciso ler o Evangelho. Eu preciso entender a sua palavra. Porque quando eu leio a palavra, quando eu leio o Evangelho de Jesus, quando eu estudo sobre Jesus, eu quero ser que nem Jesus, eu quero viver como Jesus viveu e eu quero praticar isso. Porque Jesus praticou aquilo que era da vontade do Pai. E quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que o propósito de Deus para o homem é que ele esteja constantemente glorificando. Concluímos que a missão maior da igreja é fazer o mesmo. A missão maior da igreja é glorificar o Pai. Está lá no Salmo 62, está lá no Salmo 96.
Salmo 62 é o salmo missionário. Deus deseja que todos os povos o louvem. Tem tudo a ver com a adoração, com o louvor. A igreja que não sabe glorificar não entende direito o que é missão. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Agora, esse versículo que eu vou ler agora, que está lá em João, capítulo 15, versículo 8. Coloca aí para mim, Rodrigo. É o versículo que toca muito no meu coração. O que diz esse texto? Nisto é glorificado o meu... Me ajuda aí. Que deis o quê? Pouco? Pouco? Muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Agora, olha para mim, igreja. Considerar a missão da igreja apenas evangelizar, é superficializar a sua missão. Então não é apenas evangelizar, não é apenas dar uma oferta para as missões. Não, é muito mais do que isso. Tem tudo a ver com a nossa adoração. Tem tudo a ver com o nosso coração, né, mudado, transformado, adorando a Deus em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, porque eu estou na missão de Deus. Seja no meu trabalho, seja na universidade, seja dentro de casa, seja comendo, seja bebendo, seja onde for, eu estou na missão de Deus. E naquele momento, eu preciso entender que eu preciso glorificar a Deus em tudo. Quando eu tenho uma vida dessa forma, quando eu sou grato a Deus pela vida que eu tenho, pela casa que eu tenho e por tudo que eu tenho uma vida que glorifica a Deus. Eu procuro me santificar, eu procuro ter uma vida que agrada ao meu Deus. Eu estou entendendo, começando a entender a missão de Deus para a minha vida. Porque a luz de Cristo vai brilhar na tua vida, você está percebendo? A luz de Cristo na tua vida vai tocar outros corações. A luz de Cristo na tua vida vai tocar outras vidas. E tudo isso, o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Agora, não confunda visão com missão. Então, nós entendemos aqui que a missão é a chave da igreja, que é adorar a Deus, que é testemunhar de Cristo, que é fazer discípulos. E essa palavra fazer discípulo é a mesma coisa de construir discípulos para Jesus. Eu não estou construindo discípulo para mim. Eu não estou fazendo discípulo para mim. Eu estou fazendo discípulo a quem? Para Jesus. Eu fico pensando, né? Eu tenho falado muitas vezes isso. Se cada um de nós cumprir essa palavra de adorar a Deus, quem quer adorar a Deus aqui? Testemunhar de Cristo. Será que eu estou sendo uma testemunha de Cristo? Na maneira que eu falo, através da minha atitude, no meu comportamento, a minha vida que eu tenho dentro de casa, será que eu sou a testemunha de Cristo? E depois, fazer discípulo. Pegar pessoas e fazer, vou fazer de você um discípulo. Começando com os nossos filhos dentro de casa. Trazendo essa visão para dentro da igreja. Fazer discípulo, fazer discípulo, fazer discípulo. A igreja que sabe e entende que a missão é a chave da igreja, com certeza essa igreja vai crescer e vai prosperar.
Agora, a igreja não tem que ter muitas atividades, ela tem que cumprir a sua missão. Muitas vezes a igreja quer ter muitas atividades, mas será que essas atividades estão adorando a Deus, estão trazendo testemunho, estão fazendo discípulos? Existe uma ferramenta, e para mim é a maior ferramenta de evangelismo, que é a ferramenta do século. Tá? Tudo funciona, pastor, o evangelismo funciona, funciona. A evangelização, a cruzada, tudo funciona. Mas a maior ferramenta de evangelismo, e vai ser a igreja do futuro, é o evangelismo através do relacionamento. A igreja do futuro é a igreja que vai ter as duas asas. A primeira asa é o templo, onde as pessoas vêm para celebrar. E nessa celebração, é uma celebração viva, um culto maravilhoso, onde as pessoas louvam o Senhor, adoram, recebam a presença de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus. Essa é a primeira asa da igreja. A segunda asa da igreja é o trabalho dos pequenos grupos, é a célula. Igreja, nós precisamos entender isso. A minha casa precisa ser um ambiente onde venha adorar a Deus, testemunhar de Cristo e fazer discípulos para o Senhor. Deus quer trazer o crescimento para nós. Por 2 vezes Deus falou conosco nesse mês sobre 153 grandes peixes. Eu vejo isso como multiplicação, eu vejo isso como a vontade de Deus, eu vejo isso como um crescimento que Deus quer trazer para conosco, mas precisamos entender que a igreja tem essa chave de adorar a Deus, de testemunhar de Cristo e de fazer discípulos. E a igreja com 2 asas, é a igreja que vai voar, primeiro, no templo, na adoração, e segundo, quando a minha casa é um ambiente de adoração, onde eu vou me reunir com pessoas, eu posso discipular pessoas, eu posso convidar meus amigos para vir aqui na minha casa. É muito mais fácil trazer um amigo da escola para dentro da minha casa e ali, dentro de um ambiente gostoso, pregar o evangelho, do que trazer essa pessoa para dentro da igreja para ouvir o evangelho. Muito mais fácil. Eu estou orando para que o Senhor realmente venha trazer isso na nossa mente. Eu estou orando para que o Senhor faça acontecer isso na igreja de Taipas, e eu creio que o Senhor é um Deus que vai atender a nossa oração. A igreja pode dizer amém? Você crê nisso? Relacionamento. Então nós estamos ali em Vizela, através do PG, e eu tenho falado para aquele grupo sobre relacionamento. O pastor Cláudio vai ser enviado para Joane, nós vamos estar com ele, vai ser aberto ali um pequeno grupo, uma célula, e o crescimento desse trabalho vai vir com certeza através do relacionamento. Deus quer fazer isso para conosco. Vamos pegar essa visão, vamos entender essa visão, porque a visão vem de Deus para o líder, a visão vem de Deus para o pastor, para ser compartilhada com a igreja. Esta é a visão. Agora, se andarmos juntos, vamos ter sucesso, vamos ser abençoados. Porque a visão é a manifestação, é a ação, é o movimento para alcançar aquilo que Deus deu. Fala do futuro, de onde queremos chegar. Queremos chegar, Senhor, a uma igreja que tenha 153 grandes peixes. Foi o Senhor que falou na sua palavra, foi o Senhor que liberou essa palavra, então nós aceitamos. E para fazer isso, e para fazer acontecer isso, precisamos receber essa visão e caminhar dentro dessa visão. Você que faz parte, você que é membro dessa igreja, faça isso, ore, faz, Senhor, eu quero fazer discípulo para o Senhor. Me dê graça para eu fazer discípulo para o Senhor. Isso vai ser uma bênção
para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Imagina aqui um movimento de jovens fazendo discípulo, um movimento de adolescentes fazendo discípulo, homens fazendo discípulos, mulheres fazendo discípulos, não para a minha glória, não para a sua glória, mas para a glória de Jesus, para a glória dele. Deus quer fazer isso no nosso meio. Por exemplo, qual é a visão? Qual é a visão, pastor? De ser uma igreja de oração. Igreja de oração. Acho que quem participa do culto de oração tem o desejo que o culto de oração seja o melhor culto da semana. Imagina quando chegar nesse nível de culto de oração ser o melhor. Encher essa casa. Mas tem que ter oração. Tem que ter oração. Temos que orar. Uma igreja que se move no mesmo propósito é uma igreja alinhada. Uma igreja alinhada, ela anda na mesma direção. O pastor está indo para a direita, eu não concordo, vou para a esquerda. Vai dar ruim. O pastor está na direita, o Pascoal está na esquerda. É ruim falar isso na esquerda, né? Está na esquerda, a Gildete está andando para trás. Ou seja, vai para a direita também, né? Ou seja, cada um segue o teu caminho, cada um segue a sua vida, cada um segue o seu destino. Essa igreja ela vai prosperar, essa igreja vai crescer? Claro que não. Porque é uma igreja que está fora do alinhamento e do propósito de Deus. E o propósito de Deus é de Deus. O alinhamento é para glorificar ao Senhor, porque o Senhor quer ver vidas salvas, vidas restauradas, Ele quer ver a igreja vibrante, Ele quer ver a vida das taipas tocada pelo poder de Deus, tocando na sociedade, tocando nas famílias. Deus quer fazer isso, através da sua vida, meu irmão. Isso não é bênção? Como já disse, né, um anônimo pastor indiano, muitos anos atrás, e já falamos sobre essa palavra aqui, ele falou, visão mais visão causa divisão. Toda visão sem ação não passa de sonho. Toda ação sem visão é utopia. Mas uma visão de Deus, com ação, pode mudar o mundo. Nós podemos mudar o mundo. A igreja que está na terra pode mudar o mundo. Através das nossas ações e atitudes. Deus nos deu a visão. Não precisamos nos preocupar. Temos apenas que crer que com a visão Deus dispara o poder para que nós a realizemos. Nós precisamos estar alinhados. O caminho é esse, pastor, então vamos junto. Vamos orar para que isso aconteça. Claro que pessoas vão ficar no meio do caminho. Claro que vai ter um ou outro que não vai concordar com a visão. Essas pessoas, nós vamos orar por eles. Mas aqueles que estão na visão de Deus, precisa seguir o caminho, a vontade de Deus, porque isso é o que Deus quer. Agora, quando a igreja entende a missão e coloca a visão em prática, ela entra numa batalha espiritual muito forte. Quando o pastor está entendendo qual é a vontade de Deus, quando os membros estão entendendo qual é a vontade de Deus, e quando existe uma unidade de oração e propósito, o mundo espiritual se move para que isso não se torne realidade no nosso meio. A igreja que entendeu a visão de Deus para ela, aliás, o objetivo final da visão estará sempre vinculado à transformação de vidas. O objetivo final da visão é transformação de vidas. Casamento sendo transformado, jovens sendo transformados, adolescentes sendo transformados,
homens sendo tocados pelo Espírito Santo, homens se convertendo, mulheres se convertendo, jovens chegando aqui, falando, não aguento mais, eu quero Jesus, vidas se rendendo ao Senhor. Olha que dimensão gloriosa, que Deus pode fazer isso no nosso meio. Não é por força, não é por violência, não é porque o pastor está falando, não é porque o pastor está exigindo, não. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas é que o Espírito Santo toque no nosso coração. Por que você veio hoje, irmão? Eu vim, pastor, é para adorar a Jesus. Por que você está aqui no culto de oração, meu irmão? Ah, pastor, eu vim porque não aguento ficar em casa, eu quero estar aqui em oração. Alinhamento, visão, missão. Quando a igreja entender isso, ela enfrentará uma rígida oposição por parte de Satanás, ao buscar compreender a visão de Deus que designou para o nosso ministério. Quando a igreja entende isso, nós estamos entendendo, nós na verdade estamos entrando numa batalha espiritual e nós vamos enfrentar uma rígida oposição da parte de Satanás, porque Satanás não quer que aconteça adoração no nosso meio. Satanás não quer que você testemunhe de Cristo. Satanás não quer que a igreja faça discípulos, ele não quer. Mas se a igreja entender a sua missão e a sua visão, nós teremos em breve aqui nessa igreja 153 grandes peixes, porque o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar poder, o Senhor vai te dar unção, o Senhor vai te capacitar, e glória a Deus, a unção de Deus estará conosco. A visão de Deus é algo que amadurece no coração, conforme nos dispomos a ouvir Deus falar. Então eu quero concluir, igreja. Quero dizer para a igreja hoje, precisamos transformar a visão em ação. É isso. Não fique da forma que você está. Não fique. Pastor, uma vez por semana eu vou na igreja, está bom. Não está bom, não. Pastor, eu estou aqui, eu acho que eu estou a cumprir a missão de Deus. Não está, não. Deus quer mais de você. Deus tem mais para você. Hoje eu falei para o grupo de louvor aqui. Deus tem uma grande colheita para nós. Mas antes dele mandar essa grande colheita, primeiro ele vai permitir que venha um grande desânimo no nosso coração. E aí, vamos ceder esse desânimo ou vamos vencer? Se nós vencermos esse desânimo, uma grande colheita Deus vai trazer para nós. Está lá na sua palavra. Nós lemos esse texto na palavra hoje. Às vezes eu vejo muitas pessoas desanimadas. Às vezes até o pastor fica desanimado. Até o pastor fica desanimado. E aí, o pastor vai desistir? Você vai desistir? Ou nós vamos vencer essa oposição satânica, porque Deus tem uma colheita para nós? Quem crê nisso? Deus tem uma colheita para Taipas, Deus tem uma colheita para Joane, Deus tem uma colheita para Vizela, Deus tem uma grande colheita para Portugal, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O mundo odeia mudança, no entanto, é a única coisa que tem trazido progresso, é a mudança. A igreja de visão é aquela que avalia o passado, vive o presente, mas pensa no futuro. A visão de Deus para uma igreja está além daquilo que ela pode fazer por suas próprias forças. Então não vai ser pela minha força, não vai ser pela sua força, mas vai ser pela força de Deus neste lugar. Vai ser pelo braço do Espírito Santo neste lugar. Você pode dizer amém?